Boas-vindas ao canal do podcast Lone Tree, um espaço onde o conhecimento e experiência sobre o autismo ganham voz. São pessoas convidadas especiais, especialistas, familiares e profissionais que vivem e transformam a realidade de pessoas com autismo. Prepare-se para aprender, se emocionar e, acima de tudo, entender como podemos fazer a diferença. Oi, estamos aqui em mais um episódio para esse mês maravilhoso que vem aí, Abril Azul. E temos uma pessoa aqui muito especial que vai conversar com a gente, a Michele Savana. E quero aí, por favor, se apresente. Temos a honra aí de recebê-la. Olá, eu sou a Michele, não sou de São Paulo, sou da Paraíba, estou há 17 anos aqui nesse estado maravilhoso que me acolheu. Sou designer instrucional aqui de formação, trabalho na área de educação corporativa há quase 14 anos. Me aventurei um pouco na parte de tecnologia, porque eu sou um amante de tecnologia também. Eu falo que meu coração ele é 51% educação, 49% tecnologia. E estou aqui para falar um pouco aí sobre esse tema que é tão relevante para mim e para minha família. Muito bem, Mi, é uma honra para nós poder conversar aqui agora com você. E eu queria que a gente começasse você falando um pouco dessa pessoa, né? Essa pessoa que vive aí com vocês, que você ama de paixão. Conta um pouquinho para nós, por favor. Essa pessoa é meu filho mais velho, é o Noah. Ele tem 20 aninhos e é o amor da minha vida, né? Eu sou apaixonada por ele. Uhum. É, Ele está no espectro autista. A gente contar um pouco aqui como foi que foi o diagnóstico, né, Lu? Acho que Sim. foi bastante demorado. Ele teve um diagnóstico tardio em relação ao TEA, por falta muito de preparo dos profissionais, né, da área de saúde. Então, ele nasceu em 2004, então, assim, não era falado, né, sobre autismo, né? Era uma coisa que era muito, eh, digamos, era muito raro de se comentar. Então, quando eu vim aqui para São Paulo, né, ele estava com 3 anos, ele entrou numa escolinha particular, dessas escolinhas de bairro, e aí a diretora me chamou e falou que observava que ele era muito sozinho, não conversava com as outras crianças, gostava de brincar sozinho, até aí tudo bem, né, porque eu tinha saído, né, da Paraíba, ele era muito apegado com minha avó, e aí a gente não teve, assim, uma coisa muito alarmante, né, em relação a esse retorno aí da diretora da escola. Sim. E passaram-se, assim, os anos. Quando ele estava com 7 anos, né, ele saiu da escola particular e aí ele foi para uma escola estadual. A gente veio morar aqui na Zona Leste e aí uma professora me chamou e falou assim, mãe, tem algum problema? Porque ele não está aprendendo. Aí foi trazendo, né, tudo que a diretora já tinha trazido para a gente, dessa questão dele estar sozinho, não interagir Uhum. com as outras crianças da idade dele, não gostar de brincar com outras crianças, e ser muito quieto na dele, e ter um atraso aí na questão do processo de aprendizagem. E aí ela me pediu para procurar um médico. Falou assim que ela já estava na escola há muitos anos, e aí ela tinha tido essa observação porque não era estranho uma criança da cidade não ter esse processo de interação com outras crianças. Aí foi onde acendeu o alerta, né? 2 vezes, né, a mesma história. E aí eu fui num pediatra aqui na Zona Leste. Na época eu tinha acabado de ganhar minha caçula, a Paola, e aí quando a gente foi para esse médico, ele só bateu o olho no Noah e falou assim: Olha, mãe, eu vou te encaminhar para uma geneticista. Tem alguma coisa que eu não sei identificar, mas eu preciso de uma geneticista. E fomos, aí começou a batalha, né, Lu? Sim. Dos 7 anos aos 13 anos, para a gente conseguir chegar no diagnóstico. Então, quando a gente fez todo o mapeamento genético, eu me lembro como se fosse hoje, a geneticista falou: Mãe, tem uma deleção no cromossomo que pode levar ao autismo ou ao déficit de atenção e hiperatividade. Só que ele não era imperativo. E aí, naquele momento, sabe, vem aquela questão da negação.
Nossa, será que é? Não é? Mas no coração, no fundo, sabe, eu sabia que era. E ela falou: olha, você vai ter que se aprofundar mais para você entender, porque são dois caminhos diferentes. São dois tipos de terapias diferentes para poder ajudar, né, o indivíduo que tem autismo, é uma coisa, e que tem déficit de atenção e hiperatividade era um outro caminho a seguir. Aí eu falei: tá, mas Sim. qual é o outro médico, né, que eu vou procurar? Ela falou: procura um neuro para poder te dar essas orientações. E aí eu fui, né, Lu, atrás de um neuro. Sim. O neuro olhou todo o mapeamento genético, falou que não era nada, era a minha criação. E aí vários, batendo tipo, batia na porta e era um não, tudo era a minha criação. E eu falei: gente, mas não é coisa da minha cabeça, tem um exame, né, um mapeamento genético, tipo, uma geneticista falou que era uma coisa ou outra, alguma coisa ou é uma ou é outra. E aí foi quando minha prima entrou na faculdade de medicina. E eu mandei esse exame para ela. Aí ela foi e compartilhou com outros médicos e eles foram me dando o direcionamento. E aí Sim. eu tive que fazer uma avaliação neuropsicológica, e tudo assim, fora do convênio, né, Lu? Porque não cobria, o convênio não cobria porque era tudo novo, tipo, eram exames muito caros. E aí, Uhum. por isso que teve também a demora, além da falta de conhecimento de um médico, os médicos que atendiam por exame pelo convênio não conseguiam, né, trazer algum direcionamento, sempre era a minha criação, e os que atendiam particular era muito caro, todo o processo. E eu não ganhava tão bem, né? Era meu início de carreira aqui em São Paulo. E aí eu fui cavando, até que eu consegui, né, fazer essa avaliação neuropsicológica. E aí foi constatado com um neurologista que de fato era o TEA, né? E Sim. aí foi que deu aquele alívio no coração, porque até então, dos 7 aos 13 anos, eu já sabia que era, não tinha como. E eu comecei a estudar para saber como eu poderia, né, ajudar ele nesse processo. E aí Certo. ele, na época do diagnóstico, saiu, né, porque na época eles falavam-se em grau de autismo, que era leve, moderado e grave. Hoje é o nível de suporte. Então, o nível de suporte dele é o nível 1, suporte. Tá. Ou seja, todo autista ele precisa de um suporte para o dia a dia. Mas existem os níveis de suporte para que ele consiga levar uma vida comum, uma vida normal como qualquer outra pessoa, tá? Entendi. Então, foi essa a nossa jornada aí até Uhum. então. Nossa, que é uma jornada e tanto, né, Mi? Porque você foi em vários especialistas, cada um tem um posicionamento, às vezes não tem posicionamento, e os pais, né, você, o seu marido, ficam aí sem saber direito como lidar com a situação. Ainda bem que vocês conseguiram o direcionamento, né? Que nem todo mundo conhece de forma adequada, né, Mi? Exatamente. Então, assim, foi por meio de professores de medicina que a gente conseguiu chegar ao diagnóstico, a ter um norte, que Sim. caminho seguir para chegar até lá. Porque os Uhum. profissionais até então não eram preparados. Começou um movimento, né, para trazer essa questão do autismo, de como chegar ao diagnóstico, eu entendo de uns 6 anos para cá. E aí, Sim. quando chegou o diagnóstico, aí, beleza, e agora? O que que eu vou fazer? Tem um É, diagnóstico, né? Porque aí é uma segunda etapa. verdade. E a segunda etapa foi qual é o melhor tratamento, né? E aí eu fui entender que existia todo o processo multidisciplinar, todo o atendimento multidisciplinar para poder chegar a ele ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, tá? E Uhum. aí teria que ter um apoio de um psicólogo, um apoio de ou um neurologista ou um psiquiatra, porque tem psiquiatra que eles são capacitados, né, a ajudar no tratamento, e fonoaudiólogo, nutricionista, então é toda uma equipe multidisciplinar que elas têm que se conversar para poder levar a melhor terapia, né, para essa pessoa que está dentro do espectro autista. Então, e aí a gente começou a descobrir que dentro do convênio também não tinha. Então, hoje, Olha até só. hoje, ele passa pelos profissionais que ele passava desde os 13 anos que ele começou, mas são todos particulares. Então, nenhum pelo convênio, esse é um gap muito grande. Tanto pela rede pública, é difícil, porque tem uma fila muito grande de espera, como também pelo convênio não tem profissionais aptos para fazer essa terapia multidisciplinar. Uhum.
Aliás, foi esse um dos motivos, Mi, que a gente se pautou para dar suporte para a pessoa que não tem tanto acesso à informação. Então, quando pessoas como você, né, que contam a sua história, a sua experiência e compartilha até os encontros, né, os achados que vocês tiveram, acaba ajudando pessoas que não têm tanto acesso assim. Então, esse é um dos motivos também que a gente está insistindo e trabalhando nessa divulgação das informações, Mi. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, por favor, como que você se comunica, se tem alguma adequação que você acabou fazendo ao longo do tempo, quais foram essas adequações no relacionamento e comunicação com o Noah? Eu falo assim que é uma experiência incrível, né? E ela é cheia de aprendizado todos os dias. É, uma coisa que eu fui percebendo é que quem está no espectro autista, ele tem uma forma única de enxergar o mundo, né? No dia a dia, isso significa entender, né, e respeitar o ritmo diferente de cada pessoa que está dentro do espectro. Então, para o Noah, eu percebi que, assim, uma comunicação clara, tá atento a fatores como sobrecarga sensorial para evitar uma crise, né, dele ficar descompensado, né, dentro do processo, fez toda a diferença. Então, por exemplo, ele gosta de saber o que é que vai acontecer. Ele não gosta de ter surpresas. Ele tem um tempo de resposta, né? E eu devo respeitar esse tempo de resposta dele. Uma outra coisa que é bem legal é que quando você começa a se abrir, né, para essas formas de interação diferentes, você percebe que você consegue se comunicar, é, que ali atrás, né, de uma pessoa no espectro autista, existe um ser humano, como qualquer um. Uhum. Então, foi esses pequenos ajustes que a gente foi fazendo. Às vezes ele tá lá no cantinho dele, e aí você pensa até que ele tá olhando para você, mas não, ele tá no mundo dele, pensando dentro da caixinha dele, tudo bem, entende? E muitas vezes, eu vou te trazer um exemplo aqui, por exemplo, que aconteceu recentemente. Ele não. Quando ele vai fazer um exame, eu tenho que falar exatamente o que que vai acontecer. Olha. O rapaz vai pegar seu braço, vai colocar lá o garrote, vai inserir a agulha, vai fazer uma leve pressão na agulha para poder tirar o sangue e colocar dentro do frasquinho. Então, tudo eu tenho que, tipo, contar para ele o que que vai acontecer. Nada pode ser de surpresa, porque se for de surpresa, a gente vai ter uma problemática que é ele sair, ele não sabe o que fazer quando é algo que ele não está esperando. E aí Sim. gera uma sobrecarga muito grande em cima dele e é onde acontecem as crises de ansiedade, né, que os autistas têm. Então, como ele está no nível de suporte 1, é mais fácil esse processo de comunicação. Mas existem outros tipos, né, de nível de suporte que tem autistas não verbais. Então, ele é um autista verbal. Autista não verbal, aí tem os cartões que você se comunica com ele a partir de imagens e tem uma comunicação normal como qualquer outra pessoa que não esteja dentro do espectro. Verdade. Você me fez lembrar um exemplo que passaram, né, para a gente compreender esse espectro, que é como se fosse o sistema operacional de um celular, né? Por exemplo, o Android ele é o mais comum, né? Então ele é um típico, né? É um processador típico. E você tem os processadores mais atípicos, como por exemplo o iOS, que não é tão comum, e aí a pessoa com autismo, ela seria esse atípico, que é um processador diferente. Não é que é uma anomalia, alguma coisa assim, vamos dizer, que as pessoas às vezes podem pensar que é uma doença. Não é, é só que é um processador diferente, processa as informações de forma diferente, né, Mi? Você chegou a ouvir algum exemplo desse tipo? Sim, sim. Já ouvi exemplos desse tipo e eu super concordo, né? É, às vezes não está na mesma sintonia que você e tudo bem. Então, como é que você deixa tudo na mesma sintonia, pensando em uma estação de rádio, né? E É, aí, a partir daí que você gera a sintonia, meu, a comunicação ela é fluida. Então, você sim. já sabendo que
pode acontecer caso não tenha, né, essa preocupação no processo de comunicação, você já vê que, assim, não a gente pode causar uma problemática, né. E aí o que mais me impressiona, no Noah aqui, é que ele explora bastante o interesse dele. Então, às vezes, ele tem um foco muito grande, por exemplo, em pinguins. Ele ama pinguins. Tipo, Sim. e ele passa horas lendo, vendo como tipo, aí tem hora que ele senta e fala tudo sobre pinguins, como é que Olha que funciona tudo. interessante. Então Incrível, né? ele tem esse hiperfoco nas coisas, e isso é comum dos autistas. E por eles terem esse hiperfoco, eles são as pessoas, extremamente organizadas. Por exemplo, se eles se comprometem de arrumar algo, você pode ter certeza que vai sair impecável aquela arrumação. Melhor do que qualquer outra pessoa que seja especialista naquilo, porque eles se Sim, dedicam, assim, 100%. É muito interessante conviver com uma pessoa dentro do espectro. verdade. São várias habilidades, né, que essas pessoas têm que são, assim, surpreendentes, né? São incríveis. E você tem alguma história para compartilhar com a gente, May? Que você se recorda, assim, que te deixou surpresa? Uma situação nesse sentido? Ah, eu tenho. O Noah, ele trabalha, né, ele já trabalha já faz um tempo, ele entrou como jovem aprendiz em uma empresa aí grande, e eu lembro como se fosse hoje, a gerente dele pediu para ele fazer uma apresentação sobre autismo. Lu, ele me Sim. surpreendeu, porque, assim, ele foi lá, ele fez o PowerPoint, ele criou todo o storytelling, apresentou para toda a equipe, inclusive com o diretor dentro da reunião. Uau! Então eu falei: "Caraca!". Então, assim, pra você ver como as pessoas autistas, elas podem, e elas têm que fazer, sabe, o que elas querem fazer na vida. Elas não podem se Sim, limitar. E é tanto que eu converso muito com ele sobre a questão do capacitismo. Porque muitas vezes ele fala: "Mãe, mas eu não vou conseguir". Vai conseguir, você vai fazer tudo que você quer na vida. O problema é que, assim, o problema não, o ritmo seu é diferente do ritmo de outra pessoa da sua idade, tudo bem. uhum, Talvez uma pessoa da sua idade, tipo, demore 10 minutos, você vai demorar 20, 30, mas você vai fazer o que você se destinou a fazer, e você vai conseguir. Então eles têm muito isso muito forte, porque a sociedade já criou, digamos, uma figura de quem é um autista, de quem é uma pessoa com síndrome de Down. Então é tanto que quando eu falo que ele tá, né, no espectro autista para alguém: "Nossa, mas não parece". Gente, essa é a frase clássica. Mas autismo não parece, tipo, cada pessoa ela é diferente. sim, Típica, atípica, ela é diferente. Então, assim, não tem como comparar, é muito engraçado. Eu falo: "Gente, mas ele não tem que parecer com nada". Ele só precisa de um nível de suporte que uma pessoa da idade dele não precisa, é só isso. E o nível de suporte que as pessoas, às vezes confundem é a questão do capacitismo, de não poder fazer alguma coisa. Não, ele pode fazer o que ele quer. Só que às vezes, como eu te falo, ele olha muito aquela questão do fluxo perfeito. Se acontece alguma coisa no meio do caminho que tem uma condicional, ele pode travar. Então ele precisa desse suporte para destravar e continuar no fluxo, sim. entendeu, da jornada dele. É isso, mas nada que eu fale: "Ah, e eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar na mão", não. Ele vive uma vida totalmente normal. Agora recentemente ele falou: "Mãe, eu vou fazer um curso no Senac". E aí Sim. ele dia 27 ele vai fazer agora a inscrição, e é aqui perto de casa. Aí ele falou: "Mãe, vai ser aos sábados e eu quero ir e voltar de ônibus. Então eu vou com ele fazer esse percurso, eu faço toda a rota para ele, e ele depois vai e volta sozinho". Entende? Então, esse é o suporte que as pessoas às vezes colocam na cabeça que o suporte é fazer para a pessoa, né, mas não, é ajudar a pessoa a entender como fazer, como chegar lá, é isso. Perfeito. Nossa, que mãe incrível que você é, May. A gente nunca teve dúvida sobre isso e você cada vez mais mostra que a superação, né, que o acolhimento, que o cuidado, o amor, né, ele consegue lidar com as situações, seja ela qual for, e com isso seu filho tá ganhando, né? Porque tá ganhando confiança, ganhando experiência.
tá conquistando as coisas de forma sustentável. Então, isso daqui não tem nem palavras para descrever o carinho que a gente tem por você e a admiração, May. E eu queria saber também um pouco o que você acha que a sociedade poderia buscar, fazer, se orientar para que o acolhimento não só das pessoas com autismo, mas também de qualquer transtorno. O que a sociedade poderia fazer de diferente para acolher melhor? Eu acho que é ter realmente a inclusão, Lu, porque as pessoas elas confundem a inclusão. Eu costumo trazer uma analogia. A inclusão é tipo assim, eu estou te convidando para uma festa, que é o que as pessoas pensam que é, mas a verdadeira inclusão é: eu te convido para uma festa, mas eu tiro você para dançar. Eu não deixo você lá sentada, É, sozinha, entendeu? Então, acho sim. que esse é o primeiro passo. Outra coisa é a informação. As pessoas entenderem mais sobre o que é o autismo, né? E como eu posso conviver com uma pessoa com autismo. E o quanto essa pessoa, ela vai ser um amigo. Vou colocar aqui como um amigo fiel, dedicado, porque eles não sabem mentir. Eles não têm maldade no coração, é muito puro. Se você vier com ironia, eles não vão saber que você está sendo irônico com eles, entende? Então, acho que você vai ter uma pessoa ali para a vida toda com você, sabe? Independente se é um parente, se é um amigo, se é um relacionamento, tá? Porque tem pessoas que se relacionam super bem, que são casados. Eu conheço pessoas que estão dentro do espectro autista, que são profissionais excelentes hoje em dia, e que vivem uma vida super normal, têm filhos, têm esposa. Então, assim, Uhum. eu acho que é ter essa noção que autismo não pega, autismo, tipo, não é uma coisa que, uma doença contagiosa que você não pode incluir essa pessoa. É só uma forma diferente de enxergar o mundo. Então, eu acho que, e aí você tem que entender que ninguém é igual. Ninguém enxerga o mundo de uma forma igual. Então, e fazer de fato uma verdadeira inclusão. Hoje em dia, a gente ainda tem muita barreira social. Por exemplo, o Noah, ele quer fazer uma faculdade. Só que eu ainda estou pesquisando qual é a faculdade que de fato tem essa inclusão. Porque na escola a gente teve muito problema na escola. Ai, não, vamos fazer uma prova diferenciada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não tinha. Então, assim, existe uma lei, né, que estabelece tudo que o autista tem que ter, né, como Sim. direito, como cidadão. Mas não, ela é só escrita, ela não é efetivada, sabe? E aí eu acho que as pessoas têm que se conscientizar. Eu acho que não só o autismo, mas existem outros tipos, né? Eh, como a síndrome de Down. Então, assim, as pessoas enxergam muito na questão de que as pessoas que têm autismo, que têm síndrome de Down, que têm outro tipo de necessidade, ela não é capaz de fazer alguma coisa. Ela é um ser humano. Então, acho que se informando mais sobre isso, meu, a gente consegue de fato fazer valer toda a legislação que tem. Não deveria nem ter uma legislação para você incluir um autista na sociedade, mas a coisa é tão louca que tem que ter e ainda não é cumprida, entendeu? No dia a dia. Verdade. Aham. Ô, Mi, quais foram os erros mais comuns que você se deparou, assim, quando você estava interagindo com as pessoas, ou até você mesmo, né? Quais foram quando eu falo erro, não é um erro às vezes porque eu quis errar, mas assim, por não ter informação. Então, qual que é o erro mais comum que você encontra por aí na interação com pessoas com autismo? O toque. Você pegar, que a gente tem a mania, a gente é brasileira, aquela mania de, já pega na mão, já pega aqui no ombro. Gente, não toque. Pergunte, né? Eu posso segurar na sua mão? Eu posso tocar no seu ombro? Não faz isso, sabe? Porque como eles têm essa questão da interação social, essa dificuldade de interagir com a sociedade, para eles essa questão do toque, da parte sensorial é muito
é muito desgastante. Sim, E eu acho que é isso o principal. O outro é não seja irônico, não traga uma analogia. Por exemplo, às vezes eu falo para ele: "Nossa, agora a ficha caiu", e ele: "Mãe, o que que você quis dizer com isso?". "Ah, agora eu entendi". "Ah, agora eu entendi". Entendi. Então, essas adaptações também na linguagem, elas fazem total diferença. Outra coisa, eles não conseguem ter uma leitura, eh, das digamos, da sua face, se você está feliz, se você está alegre. Tem uns que têm essa dificuldade, tudo bem. Então, às vezes, você tem que falar, às vezes ele chega: "Mãe, você tá brava?". Eu: "Não, meu amor, não tô brava não". E aí, tipo, mas no olhar dele, a minha cara tá de brava. Então, tipo, de identificar qual é o sentimento que eu tô sentindo naquela hora, sim. pela minha afeição que eu tô naquele momento. Então eles têm essa dificuldade. Muitas vezes ele tá normal, tá super feliz, aí eu falo: "Nossa, você tá triste". "Não, mas eu tô feliz, não posso mais ficar sério", entendeu. Então pra ele é muito nítido essa questão ou seja, eu tô feliz, eu tenho que ficar rindo toda hora? Não, pra quê? Sim. Olha que interessante, né? Ô Mi, e para a gente concluir essa nossa maravilhosa conversa, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Eu acho que primeiro se informe, saiba de fato que é uma pessoa no espectro autista. E que o mais importante hoje, né, é criar um ambiente onde as pessoas elas possam ser elas mesmas, né, sem precisar se esforçar o tempo todo para se encaixar. Então aceita essa pessoa, né, conheça de fato a pessoa, não deixa a deficiência, né, do lado, né, tipo, olha o ser humano como um todo, respeita, né, essa necessidade que ele tem. E você vai ver a pessoa maravilhosa que você vai ter, assim, no seu dia a dia, ao seu lado, para o resto da vida. E eu acho que seria essa mensagem, né. E eu vou deixar até uma música que eu gosto bastante, da Pitty, Máscara, que ela traduz muito o que é ser uma pessoa no espectro autista. O importante é ser feliz, mesmo que seja estranho, seja feliz. Eu Ai, acho que que é isso. lindo, adorei. Mi, que maravilhoso conversar com você. Para nós Ai, é uma Lu, honra. foi muito, assim, fiquei muito lisonjeada com o convite. Muito feliz, porque para mim ser uma mãe azul é um orgulho, tá. Sim, A gente tem, que se orgulhar de cada evolução dos nossos filhos e lutar por uma sociedade mais justa, sim. né, quebrar essas barreiras sociais, esses padrões que existem só na cabeça de algumas pessoas. E eu falo isso para tudo, o importante é ser feliz, mesmo que seja estranho, seja feliz, seja você. É. É isso. Que lindo. Obrigada, Mi. Obrigada de verdade, viu? Obrigada, Lu, pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Essa série de entrevistas, realizadas pela equipe Langtree junto a pessoas convidadas especiais, pretende oferecer acesso a mais conhecimento sobre esta condição neurológica para que as pessoas possam acolher melhor as características da pessoa com autismo. Estima-se que haja cerca de 5,6 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Brasil. Esse número é baseado em uma projeção do CDC, Centers for Disease Control and Prevention, para o Brasil. Autismo é um jeito diferente de o cérebro funcionar. Imagine que o cérebro de uma pessoa autista é como um celular com um sistema operacional um pouco diferente. Isso faz com que ela pense, sinta e perceba o mundo de um jeito único. Pessoas autistas podem se interessar muito por um tema específico, como dinossauros, espaço ou música, mais do que a maioria das outras pessoas. Às vezes, sons, luzes e até mesmo toques podem parecer muito fortes ou muito fracos. É como se os botões de volume para essas coisas estivessem ajustados de uma maneira diferente. Algumas pessoas autistas falam bastante, enquanto outras são mais quietas ou preferem se comunicar de outras maneiras, como escrevendo ou usando desenhos. Gostar de ter uma rotina
é comum. Mudanças inesperadas podem ser um pouco difíceis porque bagunçam o que eles esperavam. Acompanhe os próximos episódios da nossa série especial Abril Azul no canal do podcast Longtree.